Ainda para Santa Catarina, na sua tradicional live, o governador do estado, Carlos Moisés, ele fez alguns anúncios importantes. O primeiro deles é quanto a uma importante reunião que deverá acontecer amanhã com a FECAM e todos os secretários municipais de saúde e prefeitos de Santa Catarina, para ali então, de repente, tomar até novas medidas para o estado a partir já da próxima semana. O segundo assunto, o governador anuncia então a volta das cirurgias eletivas e ainda as ações que o governo do estado está tomando para auxiliar o agricultor. Afinal, a agricultura não pode parar, é de lá que vem a nossa alimentação. Com isso, o estado fez anúncios importantes também para esta área da agricultura. Acompanhe um trecho então desta entrevista. Programamos que na sexta-feira teremos um encontro com os secretários municipais de saúde dos 296 gestores do executivo, tanto do governo estadual quanto dos 295 municipais, junto com os prefeitos, aqueles que puderem, para que a gente apresente para os prefeitos e seus gestores na área da saúde a ferramenta, a forma como nós vamos trabalhar indicadores e nos deem notícia de que em determinada região é possível determinadas atividades ou é possível suspender determinadas atividades. Então, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, está programado, e eu peço que todos aqueles que trabalham em saúde, especialmente saúde pública, nos municípios catarinenses estejam presentes, representando seus prefeitos. Os prefeitos que puderem nos acompanhar, será um prazer tê-los ali. Eu devo fazer a abertura da reunião e na sequência, toda a equipe aqui do governo de Santa Catarina, que trabalha na área da saúde, da vigilância epidemiológica, enfim, toda a equipe que está trabalhando com o doutor André Mota, passarão, juntamente com o secretário também de administração, o secretário Tasca, a explicar um pouco dessa ferramenta que ficará à disposição dos prefeitos e seus gestores de saúde, as autoridades sanitárias locais, para que eles possam, então, tomar decisões a partir de um protocolo muito bem definido, regrado, baseado em ciência, baseado em dados, e também eles terão acesso a uma abertura de dados muito importante para que compreendam de onde vem a tomada de decisão, compreendam o porquê do seu município estar nessa ou naquela situação, uma série de fatores que contribuíram para que se chegasse até aquele determinado ponto de contágio e a forma também de evoluir na doença, a forma de controlá-la. Isso tudo será discutido na sexta-feira, provavelmente avançando para o final de semana, para que na semana que vem a gente consiga, então, ter essa ferramenta rodando e aí até mesmo uma exposição pública desse material, enfim, o acesso às pessoas, os estudiosos, aos pesquisadores, para que a gente possa avançar. Uma novidade também que teremos para anunciar hoje é o regramento, o retorno das cirurgias eletivas e também das consultas eletivas para hoje. É uma portaria que será editada e hoje eu quero render uma homenagem a todos os agricultores, o agricultor familiar, todos que produzem a pesca artesanal, todos aqueles que trabalham, o maricultor, e hoje nós trouxemos aqui para comentar um pouco sobre essas ações do governo do estado na área da agricultura, pesca e derivados, o secretário, então, adjunto da pasta, para que ele possa fazer alguns anúncios. Nós estamos com algumas linhas de crédito de apoio ao produtor rural, de apoio àquele que produz, ao pescador, enfim, uma série de anúncios positivos que a gente quer externalizar para que as pessoas saibam que esses recursos estão disponíveis, alguns deles o governo, inclusive, cobrindo juros, né, de mercado. E eu gostaria, então, que o Mioto falasse para a gente aí um pouquinho dessas novidades. De maneira bem prática, governador, nós vivemos na agricultura desde metade do ano passado um problema muito severo com relação à estiagem, né, que vem assolando o nosso estado. E imediatamente, somado a isso com a questão da pandemia, desde março, o governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura, tem adotado ações para auxiliar o nosso agricultor familiar, o nosso pescador, que vão desde o auxílio financeiro para o custeio, né, para o produtor, o pescador, no seu CPF, de até R$30 mil, com 5 anos para pagar sem juro,
Essa é uma modalidade. Outra modalidade, governador, que construímos lá junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural, é a subvenção de juros para as pequenas agroindústrias do nosso estado. E essa agroindústria pode contratar o crédito, o governo do estado vai pagar o juro num limite de até 2,5%. Nós adotamos medidas de prorrogação dos prazos de vencimento das parcelas, né? Os agricultores que tinham contraído financiamentos anteriormente conosco, com a Secretaria da Agricultura, em março, abril, maio, junho, vão poder fazer esse pagamento até final de agosto. Então, foi uma outra medida. Outra medida que adotamos lá na Secretaria foi aportar recursos na perfuração de poços artesianos para sanar, minimizar esses impactos da estiagem. Nesta linha dos poços artesianos, a gente aportou R$1,5 milhão do Fundo de Desenvolvimento Rural. A gente já tem percebido pelas demandas que têm nos chegado, governador, que esse recurso já está se encerrando. Nós devemos aportar mais recursos, a nossa equipe técnica está trabalhando nisso. Na linha de financiamento do CPF, do produtor e do pescador, a gente também aportou R$1,5 milhão do Fundo de Desenvolvimento Rural. Este mesmo valor, R$1,5 milhão para a subvenção de juros das pequenas agroindústrias. E uma grande inovação, governador, que construímos junto com assistência social, é o programa de aquisição de alimentos aqui do nosso estado, onde o governo, por meio da secretaria, vai aportar R$2 milhões. E isso vai funcionar de que maneira? A Secretaria da Agricultura vai conveniar com municípios e repassar num limite de até R$30 mil para o município, para que este faça aquisição de alimentos da agricultura familiar para distribuir para merenda escolar, para hospitais lá no município. Quais são os municípios que podem aderir a essa modalidade? Aqueles municípios com um índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,7% e que tenham sua economia baseada no agronegócio. Importante também destacar que todas essas linhas de financiamento que eu citei aqui, governador, elas são políticas públicas do governo do estado, da Secretaria da Agricultura, que são operadas pela IPAGRE. Então, o nosso agricultor que tiver interesse em contratar essas políticas, procure a IPAGRE do seu município, e lá você vai obter mais informações e vai poder encaminhar o projeto técnico. E uma outra boa notícia, governador, que temos que colocar hoje aqui da agricultura, são os números que temos da exportação aqui do nosso estado. Nós tivemos nesse primeiro quadrimestre, comparado com o ano passado, um volume de exportação na faixa de 2,6 bilhões de dólares, e desse total, 70% vem do agronegócio. Então, aqui a importância do setor do agronegócio, aqui fica de novo a minha consideração. Desses 70%, 40% é relacionado à exportação de proteína animal, e nós tivemos, comparado com esse período do ano passado, um aumento de 40% na exportação de suínos. 15% desse valor é relacionado à produção de vegetais, produção vegetal, e aqui um aumento de 50% no volume de exportação de soja, né, principal destino para a China. E tivemos também, que compõem essa parcela de 70%, 16% são de produtos de origem florestal. Então, a diversificação do agronegócio aqui do nosso estado. E, por último, governador, estamos também de aniversário, um aniversário simbólico. No mês de maio, nesse mês de maio, completa 13 anos da obtenção do nosso certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação, que nos permite aumentar cada vez mais esses números na exportação, atingindo mercados internacionais qualificadíssimos em função da nossa condição sanitária, e também 5 anos de que somos livres de peste suína clássica, outro certificado fundamental, e muito do trabalho lá da Secretaria da Agricultura feito pela SIDASC, relacionado à sanidade, é para a manutenção desses status, para manter e viabilizar cada vez mais a nossa produção e a nossa exportação aqui do agronegócio. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.